Iniciamos agora o Despertar Espírita, o seu momento de paz. O Livro dos Espíritos, uma das obras básicas do Espiritismo, apresenta os princípios da doutrina. Esclarece sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, entre outros assuntos. São mais de 1000 perguntas respondidas pelos espíritos, catalogadas e organizadas pelo francês Allan Kardec. O Despertar Espírita traz para você a visão espírita de temas da atualidade, através de entrevistas, musicais, depoimentos, visualizações, apresentando a dinâmica da ação espírita e a alegria cristã que deve estar presente em todos os momentos de nossas vidas. No Livro dos Espíritos, organizado por Allan Kardec, os espíritos superiores esclarecem que todos nós somos espíritos, com a diferença de que nós, os chamados vivos, estamos ligados por um período a um corpo de carne. Mas ao desencarnarmos, ao nos desligarmos do nosso corpo, retornamos ao nosso verdadeiro lar, a pátria espiritual. Para facilitar o entendimento, Kardec chama de alma o espírito encarnado e designa por espírito aquele que está no plano espiritual. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, estão por toda parte e povoam os espaços infinitos. Há aqueles que estão ao nosso lado e nos influenciam para o bem e os que nos influenciam para o mal, dependendo das nossas escolhas. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Eles podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Com que objetivo os espíritos imperfeitos desejam nos induzir ao mal? Para conversar conosco sobre este tema, encontra-se em nossos estúdios Maria Elizabeth. Ela é diretora do Departamento Doutrinário da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e expositora espírita. Beth, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Yasmin. É uma alegria imensa estar aqui falando de assuntos que refletem profundamente nas nossas almas e, por isso, tem uma importância capital na nossa vida, no nosso cotidiano, na maneira como observamos os fatos, como entendemos as pessoas e como nos relacionamos com elas também. É importante, né, Beth? Fala o seguinte, os espíritos, eles veem tudo o que nós fazemos? Os espíritos, eles veem na proporção da sua evolução. E também a extensão daquilo que os espíritos visualizam, pressentem, assistem em relação às nossas vidas, está na razão direta do mérito que temos. Porquanto todos nós temos uma capacidade de nos autoprotegermos. E como é que nós nos autoprotegemos? Como que resguardamos a nossa intimidade e criamos em torno de nós aquela proteção fluídica através das nossas ações? Então, os espíritos, eles verão aquilo que nós permitirmos que eles vejam. Agora, eles têm condições, Beth, de ler os nossos pensamentos, por exemplo? Alguns têm. Quanto mais superior é o espírito, quanto mais o seu grau de evolução for aprimorado, a visão e a percepção dos espíritos em relação a nós, ela se amplia. E os espíritos inferiores, eles leem os nossos pensamentos na exata proporção em que nós nos afinizamos com eles. Quando nós estabelecemos um nível de sintonia com um determinado espírito, nós passamos a comungar com eles dos nossos pensamentos. Então, eles podem influenciar os nossos pensamentos? Os espíritos nos dizem que, de ordinário, são eles que nos dirigem. É claro que esta afirmação tem que ser relativizada por esses fatores. Mas eles podem sim dirigir os nossos atos. Se recepcionarmos as sugestões, os pensamentos, as ideias, se nos afinizarmos com elas,
se nos sentirmos, de certa forma, pacificados com as ideias que os espíritos nos sugerem, eles vão potencializar a nossa vontade e dessa forma estarão na direção também dos nossos atos. Então, Beth, existem pensamentos nossos que são próprios e existem pensamentos que nos vêm que na realidade são sugestões dos espíritos? Exatamente. E como é que nós vamos estabelecer uma linha divisória disto? Pelo processo de autoconhecimento. Ou seja, eu devo investir no meu processo de autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo é um chamado sempre atual e muito oportuno para termos as rédeas e a direção da nossa vida. Nós temos que saber o que realmente nós queremos, quem nós somos, o que é que nos motiva a realizarmos esta ou aquela ação, porque se algo que for contrário a essa nossa forma de agir, de ser e de pensar, assomar a nossa mente e dominar os nossos pensamentos, nós podemos aí já começar a ter um indicativo de que uma onda mental que é alienígena ao nosso mundo íntimo está se insinuando no nosso processo de elaboração dos pensamentos. Então, conhecermos-nos é fundamental. E aquelas sensações que muitas vezes nós sentimos de angústia, ou de tristeza, ou de irritabilidade sem uma razão real, isso pode também ser uma influência dessas entidades perturbadoras? Nós sabemos que as entidades que nos perturbam e que nos inspiram angústia, tristeza, elas apenas potencializam causas que estão em nós. Se nós não tivermos um embrião, não estaremos em condição de sintonizarmos com essas entidades. É claro que elas produzem um agigantamento dessas situações. E pode sim, quando nós estamos com uma tristeza muito profunda, nós podemos estar em sintonia com um espírito que experimente esse tipo de emoção, mas também ele estará potencializando esta emoção que é nossa, ou então a sintonia não se faz. Agora, Beth, o que fazer quando nós sentimos isso? Quais os recursos que nós podemos lançar mão para neutralizar essa influência? Então, há um capítulo que é muito esclarecedor em A Gênese, um dos livros da codificação espírita, é o capítulo 14, que fala sobre os fluidos. É um roteiro para o nosso processo de relações interpessoais, tanto com os encarnados quanto com os desencarnados. E ali Allan Kardec estabelece uma analogia que é primorosa. Ele diz que quando nós chegamos numa casa fechada e encontramos um ambiente infestado por odores, pelo ar viciado, o que é que nós fazemos? Nós abrimos uma janela e deixamos entrar uma corrente de ar saudável e este ar vai renovando aquele ambiente. Então, quando nós sentimos que estamos favorecendo a influência, a sintonia, o contato com uma entidade, um espírito enfermo, um espírito sofrido, nós devemos agir em benefício nosso e dele. Como? Arejando a nossa casa íntima, através de boas leituras, da prece, da construção de pensamentos edificantes e das boas ações, porque isto vai nos desvincular da influência e vai também, por reflexo, atingir este espírito que é alguém que está sofrendo, que necessita ser amado, que necessita ser compreendido e auxiliado.